começar depois, né, vai pegar só a gravação dessa parte inicial. E para quem não assistiu também, né, que não compareceu a essa aula, assistir só a gravação. Mas esse é o nosso último conteúdo, né, ou seja, a gente viu todo esse livro, né, do Stembridge, tá. Então esse livro aqui, ele tem todo o nosso assunto de geometria completa, né, então por isso que eu gosto de utilizar ele, nessa disciplina, geometria analítica. E aqui, né, a gente já chega aqui no último capítulo para tratar de quádricas, tá. Então, o que são essas superfícies quádricas? A gente já viu algumas, né, mas elas são traduzidas, né, por equações e claro que elas são figuras espaciais, né, ou seja, a gente consegue, obtê-las através ou da rotação, né, de uma cônica ou através também da da parametrização, né. Mas aqui nesse caso, a gente vai ver, basicamente quais são esses formatos, né, de quádricas, quais são as formas, quais são essas quádricas, né, suas equações, tá. Então aqui, a gente tem dada uma equação, né, com 3 variáveis, tá, formato geral. Então esse formato geral aqui nos dá uma equação com 3 variáveis, certo? X, y e z. Por que x, y e z? Porque ele dá justamente coordenadas no espaço para a gente, tá. Então, a gente tem essa formato geral, né. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais z ao quadrado, 2d xy, 2e xz, 2f yz, mais m x mais n y mais p z mais q igual a zero, tá. Então aqui, é claro que a gente tem uma noção inicial, né, de como chegar a isso aqui. Então esses A, B, C, D, E e F, né, são coeficientes diferentes de zero, né, do nulo, e representam uma quádrica, superfície quádrica ou simplesmente só quádrica, tá. Então, a gente tem que observar o seguinte, que essa superfície quádrica, né, dada por essa equação aqui, se ela for cortado pelos planos coordenados, né, a gente lembra lá que os planos coordenados são esses planos aqui, né. Então aqui a gente tem um plano, aqui outro, e aqui a gente tem outro. Então esse daqui é o XY, aqui o ZY e aqui o XZ, ou YZ aqui, né, tanto faz. Então esses aqui são os planos coordenados, tá. Já viu isso várias vezes, né, durante essa disciplina, YZ. E aqui passa nossos eixos, tá. A gente tem os planos e também temos os eixos coordenados. Então aqui é Y, aqui é X e aqui nossa cota é o Z, certo? Então esses aqui são os planos coordenados. Então, ele está dizendo que essa superfície quádrica, né, se for cortada pelos planos coordenados ou pelos planos paralelos a eles, né, a curva de interseção será uma cônica. Ou seja, se a gente tiver uma quádrica aqui e eu cortar por um plano desse tipo, a gente vai obter uma cônica, tá? Ou seja, uma parábola, ou uma elipse, ou uma hipérbole, certo? Então, essa interseção com a superfície do plano é chamada também de traço da superfície no plano, tá? Não é o mesmo traço de matriz não, tá? Lá na matriz, né, se a gente tiver uma matriz 3 por 3, A, B, C, D
é FGHI, o traço dessa matriz, né, o traço, eu vou chamar dessa matriz de matriz A, então o traço dela, da matriz A, vai ser a soma da diagonal principal, ou seja, é A mais E mais I. É a soma dos elementos da diagonal principal. No caso aqui, a diagonal principal é A, E, I, certo? Esse é o nosso traço. É diferente, tá? Aqui, como a gente está tratando de quádricas, então a gente tem que o traço, né, vai ser essa intersecção com a superfície, entre a superfície com um dos planos, né, um desses planos. Tá? Então, se a gente tem que essa superfície, né, o traço dela está no eixo, no plano z igual a zero, certo? Então a nossa cônica vai ser desse tipo, beleza? A nossa equação geral. Ou seja, está contida no plano z igual a zero. E no plano x, y, tá? Então estaria nesse plano x, y aqui, certo? Beleza? E claro, né? Se o z for zero, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, e esse aqui vai embora. E realmente só sobra o que está escrito aqui, certo? Então é só eliminar aí, já que a gente vai multiplicar por zero, né, esses valores aí. Então vai sobrar só o x e y, e vai estar, claro, se ele sobra só o x e y, vai estar com certeza aqui nesse plano x e y, certo? O mesmo acontece com as outras, né, se a gente for zerar. Então, nesse caso também, a gente tem algumas mudanças nas coordenadas, né? Através da rotação e da translação, tá? Então, a gente pode também, né, fazer aqui rotação e translação de quádricas, tá? Então, a gente tem essas seguintes transformações, né? Essa transformação aqui é a geral. Então, a gente pode simplesmente, né, utilizar essas equações aqui, tá? Tratadas como equações de uma quádrica centrada, né? Centrada, que a gente diz, é um centro na origem, né? Beleza? Então, e aqui essas outras três de baixo são não centradas, tá? Beleza? Então aqui a gente tem essas equações aqui também. Claro que eu não vou cobrar tudo que está aqui, tá? De vocês na prova. E nem cobrei na lista de exercícios, né? Então vamos ver como fica algumas superfícies quádricas centradas, tá? Então aqui a gente tem essa primeira forma aqui, tá? Então essa forma aqui, né, se os coeficientes da equação 2, aqui no caso da equação 2, é essa daqui, tá? Então pegando essa equação aqui, A tem que ser igual a B, tem que ser igual a C, que tem que ser igual a zero. Ou seja, ao contrário, né? É diferentes. Igual não. Então, nenhum dos coeficientes da equação 2, no caso, a nossa equação é A, x ao quadrado, mais B, y ao quadrado, mais C, z ao quadrado, tá? Igual a D. Então, esses coeficientes A, B e C não podem ser nulos, né? Beleza? Então, se eles não são nulos, a gente tem essa seguinte forma aqui, né? Tanto a parte positiva como a parte negativa, né, dessa equação, tá? Então, a gente diz que qualquer uma dessas equações que a gente pegar, na forma canônica, né,
ou padrão da superfície quádrica centrada, certo? Então, essa daqui é a padrão, né? O que vai alterar? Só os sinais, né? E, claro, esse A, B e C, né? Da superfície, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira quádrica, ela é composta, né? Ela é, a gente consegue ela, né? Consegue traçar a sua superfície através do conceito de elipse. Então, a gente tem aqui o elipsoide, tá? A elipse a gente sabe que é algo desse tipo, né? Meio que oval, onde a gente tem os focos aqui, né? E a gente tem aqui um eixo maior e um eixo menor. Então, o centro dela é aqui, certo? E é claro que se a gente, digamos, fazer uma revolução sobre sobre essa elipse, a gente vai ter uma superfície quádrica, tá? A superfície no espaço. Então, essa superfície é chamada de elipsoide, tá? Então, o elipsoide a gente obtém ele através dessa equação aqui. Lembra que a gente obtinha a elipse apenas por x sobre x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Ou, né? Nesse caso aqui, a elipse estaria desse jeito, né? Nesse outro caso aqui, a elipse estaria assim, né? O eixo maior aqui, passando pelos focos, né? E o eixo menor aqui. Então, a gente teria o outro caso em que x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, né? Então, nesse caso, como a gente está no espaço, então entra mais uma variável, né? No caso, a cota, que é o z. Então, z sobre c ao quadrado, tá? Então, nesse caso, né, todos os coeficientes do primeiro termo da equação são positivos. Então, tudo aqui é positivo, né? Qualquer número que eu levar ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, todos esses coeficientes são positivos, né? Reais e positivos, tá? E eles representam o quê? As medidas dos eixos do elipsoide. Então, tá aqui, ó. Então, do centro, né, do elipsoide até aqui, mede A. Do centro até aqui, mede B, certo? E do centro, da origem, né, até aqui, mede C, certo? Então, realmente, a gente tem 3 medidas aí, né, a serem consideradas. No GeoGebra, eu acho que eu até mostrei para vocês logo no início da nossa disciplina, né? Que é bem fácil de fazer aqui, tá? Por exemplo, vou fazer uma elipse, tá? Se eu utilizar esse comando elipse, eu tenho que ter os focos, né? E outros dados. Porém, aqui tem um ícone aqui em cima, ó. Aqui, ó, tem elipse, hipérbole e parábola, tá? Então, eu vou construir uma elipse com focos aqui em -1. Opa, deixa eu selecionar aqui de novo. -1 e 1, certo? E aqui eu vou fazer assim. Vou pegar bem aqui mesmo. Beleza, então tá aqui nossa equação, né? Essa daqui tá na forma reduzida, só que a gente pode melhorar, claro, né? A gente pode também mudar essa equação conforme a gente muda aqui os focos, tá? O foco aqui. E aqui também a gente consegue alterar, tá? Só que aqui não vai aparecer o elipsoide para a gente, então a gente tem que utilizar a janela 3D, tá? Então essa daqui é a janela 3D, certo? Vou passar para cá. E aqui aparece o nosso elipsoide, a nossa elipse, né?
E para gerar um elipsoide, basta eu utilizar na janela os ícones da janela 3D. Que está bem aqui, ó. Aqui a gente tem pirâmide, prisma, cone, cilindro, planificação e superfície de revolução. É esse que a gente vai utilizar. Então, utilizando aqui superfície de revolução e clicando na nossa elipse, vai gerar quem? Justamente a elipsoide, tá? Então tá aí, ó. Nossa elipsoide. Aqui ficou um buraco, mas não fica, tá? Porque aqui, ó, agora sim. Agora sim, ó, do jeito deveria, né? Aí se vocês observarem aqui, onde é que estão essas interseções, né? Então justamente aqui nesses pontos que eu coloquei, né? Então aqui, ó, interseção, vamos pegar a interseção aqui, interseção da cônica com os eixos. Aqui. Deixa eu ver se vai, né? Porque às vezes não vai. Da cônica com os eixos. Ele está me dando a interseção entre os eixos, né? Entre os eixos eu já sei que é a origem, né? Então a interseção entre a cônica e o eixo. Ele não quer me dar. Mas aqui dá para ver, né? Quais são essas interseções. Tá bem claro aqui. Deixa eu só diminuir essa parte aqui e aumentar essa daqui para vocês. Olha só. Os pontos aqui, né? Estão bem aqui, ó. Aqui o ponto 2, né? Essa interseção aqui está no ponto 2, certo? Aqui no plano tá bem fácil de ver, né? Porque são os mesmos pontos que aparecem aqui, certo? Ponto 2 não, ponto 2 e alguma coisa, né? 2 e alguma coisa. Ali o valor está entre 2 e 3, né? E aqui menos 2, menos 3. Só que aqui está em 2. E quando a gente gira, né, em torno do eixo X, digamos, né, a gente também obtém que essa altura aqui, Z, vai ser em 2 também. Tá? E se vocês observarem aqui, ele dá nessa forma aqui para a gente, ó, a superfície. Dá de forma paramétrica, né? Parametrizada. Ele não dá do jeito que a gente está acostumado, tá? Ele dá dessa forma aqui para a gente. Claro que tem outras formas de fazer isso aqui, né? Mas precisa trabalhar bastante com GeoGebra. E a gente não tem esse tempo todo, né? E nem é esse o foco, né? É só para vocês realmente verem que dá para fazer as coisas. Então, o traço aqui, né? No plano XY é elipse. Realmente, se a gente colocar z igual a zero, né? Essa equação aqui, isso aqui vai embora, vai ficar só a elipse x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Justamente o que está escrito aqui. Tá? Então, o traço no plano XY é uma elipse. E a gente também vai ter traços no plano XZ e no plano YZ, que também vão ser elipses. Né? Essas elipses aqui. Então, a gente vai ter a elipse x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1, quando y for igual a 0. E também a gente vai ter outra elipse, que vai estar no plano ZYZ, né? Essa aqui está no plano XZ, tá? Então, a gente vai ter aqui, respectivamente, essas duas elipses também, tá? Como traços nos planos dos eixos coordenados, né? Nos planos coordenados. Beleza, então vamos lá. Então aqui a gente tem pelo menos, né, dois dos valores A, B e C que são iguais. Então nesse caso o elipsoide é de revolução. Tá? Então quando eles forem iguais a gente diz que o elipsoide é de revolução. E é justamente o que a gente fez aqui, né? A gente fez a revolução da elipse. Deixa eu só diminuir aqui.
Foi justamente isso, né? Já que a gente utilizou esse ícone aqui de comando, superfície de revolução, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse elipsoide de revolução, né? Nesse caso aqui, por exemplo, se o A for igual a B, né, o elipsoide é obtido girando a elipse, essa elipse aqui no plano YZ, né? Então, está nesse plano, vai estar nesse plano a elipse, né? Então, girando a elipse nesse plano, a gente obtém justamente um elipsoide de revolução. Então, aqui, né, plano YZ, certo? Esse aqui é um exemplo do elipsoide de revolução, onde a gente tem que o A e o C aqui são iguais, certo? O A e o C são iguais, beleza? Então, aqui a gente tem, né, o giro em torno do eixo Y, tá? Justamente o que indica aqui a figura, é o gráfico. Beleza? Então, nesse caso aqui, como aqui é 4 e aqui é 4, o A e o C são 2, né? E já que A é ao quadrado, C é ao quadrado, né? Então, a gente obtém girando a elipse em torno do eixo Y, tá? Essa elipse aqui. Beleza? E assim por diante, né? Então, o traço, né, do plano XZ vai ser uma circunferência. Por quê? Porque realmente, ó, se a gente... deixa eu colocar assim. Deixa eu colocar plano Z igual a zero. Ou Z igual a zero, não. X Y igual a zero. Ou X igual a zero. X igual a zero. Pronto. Tá aí, ó. E se a gente olhar aqui, dessa forma, deixa eu tirar essa seleção, né? Eu acabei deixando. Então, se a gente cortar aqui dessa forma, já dá para ver que vai ser uma... Deixa eu ver aqui, visão da frente. Olha aí, ó. Justamente isso aqui é o quê? Uma circunferência, né? Então, é esse plano aqui que eu estou indicando para vocês, tá? Se a gente olhar de cima, elipse. Se a gente olhar de lado, aqui no caso, na direção de X, vai ser uma circunferência, certo? Aqui, desse lado, também é uma elipse, tá? E assim por diante. Ó, visão de cima, né? Ou seja, o plano XY também é uma elipse. Só nesse caso aqui, que se a gente olhar na direção aqui do eixo X, vai ser uma circunferência. Então, é isso que está falando aqui. Então, se o traço está no plano XZ, né? Então, a gente tem uma circunferência, tá? Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, como a gente tem uma igualdade, y igual a zero, já que os coeficientes aqui são 4, quando a gente resolver, né, a gente sabe que isso aqui vai ser uma circunferência, tá? Circunferência. E assim por diante, né? Então, a gente tem aqui justamente esses dois casos, três casos, na verdade. E também, né, temos o caso em que A, B e C são iguais. Então, a gente vai ter algo desse tipo, tá? Já que a gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais, né, y ao quadrado sobre a ao quadrado, já que todos são iguais, mais z ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Se todos os denominadores são iguais, então a gente pode escrever x ao quadrado mais y ao quadrado
mais z ao quadrado sobre o mesmo denominador, igual a 1. Multiplicando cruzado, a gente vai ter justamente isso aqui, né? Multiplicando meio pelos extremos, tá? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma superfície esférica de centro na origem e raio igual a A. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma esfera, tá? É só digitar aqui, né? Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual, sei lá, vou colocar 16 aqui. Igual a 16. Então, deixa eu tirar isso aqui, tirar isso e voltar para cá. Então tá aqui, ó, justamente o que eu falei para vocês, é uma esfera, né? Olha aí, ó, certo? Então, de centro na origem. Então, realmente, esse aqui tem um formato que a gente viu agora há pouco. Então, nesses casos aqui em que A, B e C são iguais, a gente vai ter uma esfera de centro na origem e raio A. Nesse caso aqui, como eu coloquei 16, né, o nosso A ao quadrado vai ser 16. Então, o A vai ser raiz de 16, 4. Né? Então, aqui é uma circunferência de raio 4. E é, né? Se a gente observar aqui, realmente é uma circunferência de raio 4. Aqui, ó. Aqui vem até o 4, aqui também, aqui e lá embaixo também, né? Vem até o menos 4. Então, tá aí nossa circunferência de raio 4. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem algumas partes aqui que vocês podem fazer a leitura depois, tá? Mas nesse caso aqui é quando eu tiro o meu elipsoide do centro, né? Ou seja, de centro deslocado. Ou seja, não é a origem, né, do octante, tá? Então, a gente desloca, né, fazendo x menos h, y menos k e z menos l, tá? Então, esse ponto não, deixa eu colocar assim. Então, esse daqui vai ser o nosso centro, né? O centro da elipsoide. Então, o centro vai ser justamente H, K e L, tá? Então, é a mesma coisa que a gente vem vendo durante a disciplina, né? E nesse caso aqui, a gente também pode ter uma superfície esférica, né? Já que A, B e C são iguais, a superfície esférica pode estar deslocada dessa maneira também. Então, por exemplo, aqui, ó, vou utilizar a mesma equação, vou colocar aqui. Ixi, calma aí. Deixa eu só isso. Aí eu venho aqui, ó, e coloco aqui, insiro parêntese, parêntese aqui, por exemplo, menos 2 aqui, abro parêntese aqui de novo, fecho, coloco menos 3 e aqui, parêntese de novo, coloco z menos 4, igual a 0, igual a 16, e dou um Enter. Então, olha aí, ó. Aqui está deixa eu tirar isso aqui, a minha esfera, tá? Então, a minha esfera, olha, ó, saiu do centro, o seu centro, né, saiu da origem. Então, olha onde é que está a nossa esfera. Está justamente com o centro nesses 3 pontos aqui, ó. O centro é um ponto P, que eu vou chamar de 2, 3 e 4. 3 e 4. Eu dou um Enter. Olha lá onde apareceu o ponto. Justamente no centro da circunferência, da esfera, tá? O centro da esfera.
E é justamente esses 3 pontos aqui que eu desloquei, né, -2, -3 e -4, beleza? Então, tá aí, realmente funciona, né. A gente também tem, né, um hiperboloide de uma folha, tá. Esse hiperboloide de uma folha, né, a gente obtém quando a gente tem aquela equação 4 que está lá atrás, calma aí, equação 4, e aqui ele coloca e só utiliza depois, né, aqui é o 5, aqui é o 4. Quando essa equação aqui, né, da forma canônica, que a gente acabou de ver, certo? Quando ela tem 2 coeficientes dos termos do primeiro membro, que são positivos, e um é negativo. Então a nossa equação vai ser um hiperboloide de uma folha, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa equação geral aqui. Então essa equação a gente tem na forma geral aqui um menos e aqui um mais. Então esse menos aqui, justamente esse menos que faz com que a gente tenha um hiperboloide de uma folha, tá? Então é uma forma canônica, né, da equação do hiperboloide de uma folha ao longo do eixo z. E é claro que a gente vai ter as outras formas, né? Se o z for positivo, aqui vai o y negativo, aqui se o x for negativo e os outros positivos, tá? Então nesse caso aqui a gente vai ter que essa daqui vai ser uma folha ao longo de OY e essa daqui ao longo de OX, tá? Então aqui, ó, esse caso aqui é o hiperboloide de uma folha, tá? É uma hipérbole, né? A gente vê aqui a hipérbole, certo? Isso daqui é a hipérbole que a gente viu na última aula, né? E se eu girar em torno do eixo z da cota, eu tenho um hiperboloide de uma folha, tá? E é justamente dado por essa equação aqui. Então, aonde tiver o menos, ele está nessa direção, né? Então, aqui, ó, o menos está em y, então está na direção de y. O menos está em x, então está na direção de x, do eixo x. Então, a gente pode ter esse hiperboloide de uma folha nessa direção, a gente pode ter na direção de y, certo? Assim. E a gente pode ter na direção de x, assim, certo? Então, aqui na direção de x e aqui na direção de y, do eixo y, certo? Então, a gente tem esses 3 casos aqui, né? E o traço, né, a gente vai ver que é uma elipse, tá? Para z igual a 0, a gente vai ter uma elipse, claro, nesse plano xy, né? O traço for o plano xy, a gente vai ter uma elipse, tá? Quando z igual a 0. E nos outros casos, os traços em xz e yz, a gente vai ter as hipérboles desse tipo, certo? A gente vai ter hipérboles. E é isso mesmo, né? A gente vai ter hipérbole aqui, a gente vai ter uma hipérbole aqui, certo? E aqui, se a gente olhar por cima, a gente vai ter uma elipse. Então aqui é uma elipse. E essas outras duas aqui são hipérboles, certo? Então, a gente tem esses resultados, né? Se a gente obter ali um corte sobre os eixos coordenados, sobre os planos coordenados, tá? X, Y, X, Z e Y, Z, tá? Então, claro que a gente tem aqui dependendo da direção, né, que a gente for pegar, os outros cortes.
Só que a gente também tem o hiperboloide de duas folhas, tá? O hiperboloide de duas folhas, a gente obtém ele, né, quando a gente tem os coeficientes do primeiro termo ou do primeiro membro é positivo, né, um coeficiente positivo e dois negativos, tá? Então aqui a gente tem que é negativo aqui é positivo e aqui é negativo. Então, dois negativos e um positivo. Então, a gente vai obter um hiperboloide de duas folhas, tá? Então, a gente vai obter o seguinte, esse hiperboloide aqui, ó. Então, aqui a gente tem a hipérbole, certo? Hipérbole aqui, no eixo x, o YZ, né? YZ. A gente também tem a hipérbole aqui, né? Que está no plano XY. Está no plano XY, certo? E a gente vai obter também aqui, ó, essa elipse, tá? Que está no plano, esse plano aqui, né? XZ, beleza? Então tá aqui, ó. Então a gente vai ter as hipérboles no plano, nos traços dos planos, né? Nos planos XZ, ou XY e YZ, tá? Então a gente vai ter as hipérboles, certo? Essas seguintes hipérboles aqui. Ou seja, quando z é igual a zero, a gente anula a outra o outro coeficiente, né? Beleza? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter... E, claro, né, que a gente vai ter outra situação aqui também. E se duas são elipses, né, ou hipérboles, a gente vai ter também, né, que no plano xz não intercepta a superfície, né? A gente vai ter uma abertura ali, mas ela vai ser representada por alguma coisa, né? Então, nesse caso, quando a gente tem aqui no plano y igual a k, sendo que esse k é menor do que esse bzinho que está embaixo do y, certo? Então, se o módulo desse k for maior do que o b, então o traço no plano y vai ser igual a k e é uma elipse, tá? Então a gente vai ter algo desse tipo, né? Beleza? Uma elipse. Se os traços x igual a k e y igual a k são hipérboles, certo? Então, se a gente tiver A igual a B, o hiperboloide é de revolução, tá? Então, a gente chama que é de revolução, tá? Quando dois dos coeficientes forem iguais, tá? Então, gerado pela rotação da hipérbole em torno do eixo real. Então, a gente tem aqui, ó, A ao quadrado e aqui A ao quadrado, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma circunferência, né, para o traço do plano y igual a k. Tá? Então, nesse caso aqui, ele pode ser uma elipse, certo? E pode ser também que seja uma circunferência, certo? Circunferência. Então, a gente tem dois casos, né? E esses casos a gente consegue reconhecer quando? Quando eu tenho aqui que dois dos coeficientes são iguais, eu vou ter que esse plano, o traço no plano, né, vai ser uma circunferência. Caso contrário, vai ser uma elipse, tá? Beleza? Lembrando que esse módulo de K, né, tem que ser maior do que zero aqui, ó. Maior do que B, na verdade. E outro caso, né? Beleza. Vamos lá para superfícies quádricas não centradas.
Então, a gente já viu o elipsoide, né? Elipsoide. Faltou um P aqui, né? Já viu o elipsoide, que é obtido através da revolução, né? Da elipse, e hiperboloide, né? A hiperboloide. Opa, hoje eu tô péssimo. Eu tô indo até um pouquinho mais devagar porque tô com a garganta inflamada, tá, pessoal? Então, por isso que às vezes eu dou uma travada aqui, dou uma gole de água, porque realmente esses dias quentes aqui tá horrível. Principalmente para o professor, né? Que tem que ficar falando bastante. Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, né? Se nenhum dos coeficientes dos termos no primeiro membro das equações for nulo, né? Elas podem ser escritas da seguinte forma. Nessas formas aqui. Beleza? Mais ou menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a c vezes z. E a gente tem mais esses dois formatos aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a forma canônica, né, ou padrão, de uma superfície quádrica não centrada. Tá? Então, nesses casos aqui, em que vocês observarem que as equações são nesses formatos, né, você já sabe de cara que é uma superfície quádrica não centrada. Tá? Beleza? Aqui, a gente vai ver agora o paraboloide elíptico. Tá? O que é o paraboloide? É bem simples, né? A gente obtém ele a partir da parábola, certo? Então, paraboloide. Então, esse paraboloide aí, a gente consegue obter ele a partir da equação desse tipo aqui, certo? Ou seja, a gente utiliza formas não centradas, né? Formato não centrado para paraboloide. Nesse caso, eu vou ter um paraboloide elíptico, tá? Quando eu tiver os coeficientes dos termos de segundo grau tiverem sinais iguais, né? Então, se eles tiverem sinais iguais, eu tenho um paraboloide elíptico. Então, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais. Os dois são positivos, sinais iguais, então tem um paraboloide elíptico. E aqui está falando, se nas equações 8, né? Então, eu pego aqui as equações do 8, são essas três. Então, eu posso pegar qualquer uma delas, tá? Qualquer uma. Eu vou obter. Mas aquele, no caso, ele pegou só a primeira para mostrar isso. Então, quando eu tiver dois sinais iguais, né, mais, eu vou ter um paraboloide elíptico. Né? E nesse caso aqui, ele vai estar na direção de quem? Do eixo z, né? E é uma forma canônica da equação do paraboloide elíptico ao longo de z. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Se eu colocar assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8z. E aqui eu colocar, sei lá, 16. E aqui eu colocar 9. Vamos ver como é que fica no GeoGebra isso aqui. Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixar só o 3D para a gente, né? Deixa eu colocar aqui x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 3. A 3 não, a 8z, né? Ficou muito grande. Deixa eu colocar só o z. Z, tá aí. Esse é o paraboloide elíptico. Por quê? Se a gente olhar assim, é uma elipse, né?
Tá na cara, ó. É uma elipse, não é a circunferência. E se a gente olhar assim, é uma parábola, certo? Assim também é uma parábola. Então, por isso que é chamado de paraboloide elíptico. Beleza? Então, a gente também tem os outros casos, né? Onde esteja na direção do eixo Y e do eixo X, né? Tá? Então, aqui está na direção do eixo Y e aqui na direção do eixo X, tá? Ao longo dos eixos, né? Na verdade. E se a gente tiver o traço no plano XY e a sua origem está nos... e o seu centro, né, está na origem. O traço é a origem, na verdade, né? Então, a gente vai ter parábolas, né? Ou seja, o traço são aquelas imagens que a gente vai obter olhando apenas para esse plano, né? Então, a gente vai ter parábolas, né, descritas no plano, tá? Então, aqui é um exemplo. A gente tem aqui que está na direção de z, então essa equação vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz, tá? Então, essa equação aqui é o formato dela. E realmente, ó, a gente vai ter parábolas, né? Aqui parábola e aqui parábola. E aqui em cima vai ser uma elipse, tá? Beleza? Aí a gente tem alguns casos aqui, eu vou pular, tá? Vocês não a lida, mas eu creio que não vai ser tão, tão, é, tão dificultoso de entender. Por quê? Esse caso aqui, né, a gente tem uma equação desse tipo, né, onde eu tenho que A e B são iguais, né, dois coeficientes iguais, eu vou ter uma circunferência, né, do meu paraboloide. Então, aqui, no caso, a gente tiver um paraboloide assim, né? Eita, fazer mais acentuado assim. Então, aqui, essa abertura vai ser justamente uma circunferência, tá? Do paraboloide. A gente também pode ter um paraboloide hiperbólico, tá? Além do paraboloide elíptico, a gente pode ter o hiperbólico. Então, nesse caso, quando que a gente vai ter um hiperbólico, né? E dado aquelas equações lá, né? Do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos, né? Mais ou menos y ao quadrado sobre c, sobre b ao quadrado igual a cz, certo? Então, desse tipo aqui, né, se a gente tiver dois dos termos, né, os coeficientes dos termos do segundo grau tiverem sinais contrários, né, a equação vai representar um paraboloide hiperbólico, tá? Então, nesse caso aqui é quando a gente tiver sinais diferentes aqui, né? Então, aqui for, sei lá, aqui menos e aqui mais, né? São sinais diferentes, aqui mais e aqui menos. Então, a gente vai ter justamente um paraboloide hiperbólico, tá? E é justamente aqui, né, o que está colocado aqui, tá? Então, esse tipo de equação aqui, com os sinais são diferentes aqui, né? Aqui é mais, aqui é menos, a gente vai ter um paraboloide hiperbólico ao longo do eixo Z, tá? Ao longo do eixo Z. Beleza? E a gente também tem os outros dois casos, né? Não vai ter só um caso. E, é claro, né, esse daqui é justamente o paraboloide elíptico, hiperbólico, tá? Então, a gente vai ter aqui, isso aqui é uma hipérbole, né? Aqui embaixo a gente vai ter uma hipérbole também. Aqui, ó, é uma hipérbole, aqui
que é aqui, certo? E aqui também a gente vai ter hipérboles, né? Então, por isso que é chamado de paraboloide hiperbólico, porque a gente tem a parábola aqui, tá? Tem parábola aqui também, e, consequentemente, a gente vai ter hipérboles aqui também, tá? Então, é uma figura bem estranha, né? Mas também é utilizada aí em alguns casos, tá? E aqui também a mesma explicação, né, do porquê está na direção de cada traço, né? Ou seja, o traço no plano XY é um par de retas, certo? Então aqui, ó, no plano XY, a gente vai ter retas, certo? É isso que ele está falando. Então, no plano XY, quem é o plano XY? Y aqui, né? E o X aqui. Então a gente vai ter essa reta aqui, ó. Ele está falando que a gente vai ter retas. Esse vai ser os nossos traços. Essas duas retas aqui, certo? Então, traço no plano XY e vai ser dada por essa equação aqui, né, quando z é igual a zero. E nos outros dois, né, esses outros planos, a gente vai ter no plano XZ e YZ, os traços, né, do planos, são as parábolas, tá? A gente vai ter parábolas aqui em x, z, né? É isso que ele está falando. Em xz a gente vai ter uma parábola. Está aqui, ó, essa parábola aqui embaixo. E em YZ também a gente vai ter uma parábola, que é essa daqui, certo? Aí vamos continuando. A gente vai ter parábolas, nesse caso, né, nos traços nos planos x, y, xz e yz, e, né, o traço em z igual a k é uma hipérbole cujo eixo real é o paralelo ao eixo y, tá? Com k positivo, e também paralelo ao eixo x com k negativo. Então, os traços nos planos x e y igual a k são parábolas, tá? Justamente o que a gente viu aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui já está finalizando, tá? Já está finalizando. Aí a gente dá tempo de finalizar o livro todo, né? E eu acho que não vai dar tempo de fazer alguns exercícios, mas eu vou tentar ser o mais breve aqui possível. Mas na terça-feira eu esqueci que vai ser feriado, né? Dia 12, né? Mas de qualquer forma eu vou gravar a aula, tá? Com exercícios, e na quinta-feira a gente tem nossa prova, tá? Então, na terça eu vou gravar, né? Quem quiser participar pode participar, né? Mas vai ser feriado. E na quinta a gente tem nossa prova. Vou resolver algumas questões, tá? Aqui a gente tem superfície cônica. É justamente essa superfície cônica que a gente viu lá antes de ver quádricas, né? Então a gente tem essa superfície cônica, né? Que é gerada por uma reta que se move apoiada numa curva plana qualquer e passando sempre por um ponto dado não situado no plano desta curva. Ou seja, ali nesse caso a gente tem que essa reta passa pela origem aqui, né? Essa reta. Então, se a gente girar ela dessa forma, sempre passando só por esse ponto, a gente realmente vai obter essa superfície cônica, tá? Então, essa reta ali é chamada de geratriz, tá? Então, essa reta aqui, essa retinha é chamada de geratriz, tá? Então, ela que vai gerar a minha cônica. Então, meus cones aí, digamos. Uma geratriz. E a gente também tem que a curva plana é a diretriz, né? Diretriz
E o ponto fixo dado é o vértice da cônica, da superfície cônica. Então, isso aqui vai ser o vértice, né? Já que esse ponto central aqui, digamos, é o vértice. E a gente sabe disso, né? Já que ali é a ponta, né? Digamos assim, dos dois cones. Vértice. E a diretriz, né? Como diz aqui, é dado pela curva plana. Então, essa curva plana aqui, essa curva plana é a nossa diretriz. Pode-se entender assim que é a direção, né, que toma essa curva. A diretriz é uma curva plana, né? Uma curva. Beleza? Então a gente tem algo desse tipo, né? Para essa superfície cônica, tá? Então nesse caso aqui a gente vai ter aqui um positivo e um outro negativo, né? Dois positivos e um negativo, tá? Então nesse caso aqui a gente tem que o traço em x e y vai ser o ponto, né? O ponto na origem, e o traço em YZ, a gente vai ter duas equações. Vai ter essa equação aqui, né? Ou a gente pode escrever dessa forma, bem, tá? E, claro, sempre passam pela origem, né? A gente pode ter também as duas retas, tá? Então aqui a gente vai ter essa equação, né? No caso dessa cônica aqui, pode ser uma circunferência, né? E também das duas retas, né? Das retas que fazem essas retas aqui, né? Beleza? São geratriz. Beleza? E aqui, como fala, né? Aqui a gente tem que se K ou Z igual a K, né? Os traços nos planos Z igual a K, e a gente tem dois coeficientes iguais, então a gente vai ter que vão ser circunferências, tá? Então isso aqui vai ser uma circunferência se a gente tiver dois coeficientes iguais, A igual a B. Então a gente diz que essa superfície é uma cônica circular reta, né? Uma superfície cônica circular reta, tá? E nesse caso aqui, que a gente tem y e z igual a k são hipérboles, tá? A gente vai ter hipérboles. Vamos lá. Essas hipérboles vão ser assim, né? Algo desse tipo aqui, né? Beleza? Vamos lá, deixa eu... Aqui a gente também tem uma superfície cilíndrica. Essa daqui eu acho que é a mais conhecida, né? Um cilindro. Então, seja um ponto C, né, na curva plana, e F, uma reta fixa, tá? Não contida nesse plano, então a gente tem que essa superfície cilíndrica vai ser gerada, né, essa superfície, pela reta que se move, né, paralelamente, tá? A reta F, ou seja, essa reta F aqui, ela é dita a diretriz, tá? Então ela é a diretriz, ou é a diretriz do cilindro. Então ela dá a direção. E essa reta R aqui, é como ela vai fazendo esse movimento, né? Não necessariamente tão circular assim, ela vai gerando o meu cilindro. Então ela é a reta geratriz, tá? Então ela gera a o meu cilindro, né? Beleza? Então tá aqui, ó, tá escrito. Então a reta R se move, né? Ela é denominada geratriz, a curva C e a diretriz da superfície e a curva C é a diretriz, né? Ou seja, eu também posso dar, na verdade isso aqui é a diretriz, né? Eu coloquei errado aqui, pessoal.
Aí. C não, essa reta aqui, ela também é chamada de reta diretriz, né, em alguns casos. Reta diretriz. É essa daqui, né, essa curva C aqui, que vai ser a nossa geratriz. Opa, isso, diretriz, na verdade. Nossa diretriz, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem que a diretriz, nesse caso, for uma parábola. Tá? Então a gente tem a equação desse tipo. Tá? E se a equação for uma superfície cilíndrica, ela será desse tipo aqui também. Tá? Então, a gente tem algumas formas, né, dessa diretriz. Ela pode ser uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole, pode ser uma parábola, certo? Uma superfície cilíndrica é chamada circular, né, se for uma circunferência, é elíptica, se for uma elipse, a sua diretriz, é hiperbólica, se for uma hipérbole, a sua diretriz, e é parabólica, se for uma parábola, a sua diretriz. Tá? Então, a diretriz a gente sabe que é essa, né? Então, se ela for uma circunferência, certo? Digamos que isso aqui seja uma circunferência, a gente vai ter um cilindro, o quê? Circular, certo? Cilindro circular. Se for uma elipse, a gente vai ter um cilindro elíptico, tá? Mais achatado aqui, tá? Então, a gente tem esses nomes aqui, né? Dependendo da sua diretriz, certo? Então, aqui a gente tem um cilindro parabólico, né? Porque aqui a gente tem, ele é dado por uma parábola, certo? A diretriz é uma parábola. Então, a gente tem aqui um cilindro parabólico, tá? Aqui um cilindro cuja diretriz, né? A geratriz delas são paralelas ao eixo dos y, e a sua diretriz é uma elipse no plano XY, ou XZ. Então, isso aqui, né, é uma elipse, tá? Então, não é digamos, o formato mais usual que a gente está acostumado, né, de cilindro. E a gente está acostumado mais com cilindro circular, né, onde as suas bases são círculos, tá? E aqui tem alguns exemplos, né? Então, o gráfico geral, né, a gente sabe das quádricas é dessa forma, certo? Viu logo lá no início. Então, a gente pode representar essas quádricas de forma também degenerada, ou seja, faltando, né, os coeficientes. Então, essa quádrica aqui, ó, x² menos 16 igual a zero. Nesse caso aqui, a gente tem dois planos paralelos. O plano x igual a 4 e x igual a menos 4. Tá? Nesse caso aqui, onde eu tenho 3y igual a zero, isso aqui vai ser um plano e vai ser justamente o plano y igual a zero. A gente também tem, né, x² mais 2y² igual a zero. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma reta no eixo do z. Tá? Nesse caso, a gente tem uma reta. Aqui, né, a gente tem as três componentes aí, x, y, z. 2x² mais 4y² mais 5z² igual a zero. Então, a gente tem, nesse caso aqui, apenas um ponto, porque são iguais a zero. Se fosse igual a outro número diferente do zero aqui, seria uma esfera, tá? Mas uma esfera não, seria uma forma deformada, né? Seria como se fosse uma esfera. 2x² mais, opa, o lado, mais 4y²
quadrado mais, não lembro qual era o outro, eu vou colocar aqui mais 3z ao quadrado igual a zero. Deixa eu apagar esses outros aqui. E olha onde é que vai estar nossa, justamente na origem aqui, ó. Tá? Justamente na origem, ou seja, é um ponto e é a origem. Opa, deixa eu voltar para cá. É um ponto e esse ponto está na origem. Mas se a gente alterar esse valor, aqui é 5, né? Se a gente alterar esse valor aqui, no segundo membro da igualdade, sei lá, vou colocar 18. 8 só, né? Olha aí o que ele dá pra gente. Ele dá um elipsoide, um centro na origem, tá? Elipsoide aqui. Então, depende do valor depois da igualdade, né? Se é igual a zero, então a gente tem um ponto, simplesmente o ponto da origem. Ou seja, a gente foi degenerando, né? Por isso que são quádricas degeneradas. Então, esse elipsoide, né, foi se transformando em apenas um ponto quando eu fui diminuindo aqui o valor do 8, né? Ou seja, eu vou colocar aqui, sei lá, um t. E esse t aqui, vou criar aqui um controle deslizante. Deixa eu abrir, tem que abrir a janela aqui, outra janela. Aqui não. Essa daqui, de visualização. Deixa eu apagar essa daqui. Então aqui, ó. Deixa eu colocar assim, controle deslizante. Aqui eu chamar de B, de 0 até os, sei lá, 8. E aqui incremento indo de 1 em 1, né? Beleza. E aqui no lugar desse T, eu vou colocar justamente esse B. E dou um Enter. Então, olha lá, ó. Quando B é igual a 1, eu tenho uma elipse ainda. Eu vou ter essa elipse. Eu vou cancelar isso aqui. Então, quando B é igual a 1, lembrando que a gente está utilizando essa equação aqui, ó. Tá? Aí eu vou aumentando, ó, vai aumentando a minha elipse, o meu elipsoide. Se eu colocar em 0 aqui, ó, o que é que acontece? Olha onde é que vai estar. Justamente vai ser o ponto da origem. Então a gente está degenerando, né, essa quadra. E aqui nesse caso a gente vai ter um conjunto vazio. Por quê? Será que é um conjunto vazio? A gente não vai ter quádrica aqui nesse caso. Porque não tem como eu pegar valores que são positivos. Se eu pegar números negativos e substituir no lugar de x, y, z, vai sempre ser positivo. Então não tem como dar um número negativo aqui, ó, que é menos 3, essa soma aí. Então, por isso que tem um conjunto vazio, tá? Aqui tem algumas quádricas, né, alguns exercícios, tá? Dá para fazer rapidamente, não tem muito segredo aqui, tá? Aqui tem as respostas já logo depois e pronto, finalizamos aqui o nosso livro do Stemblich, tá? Então, na próxima aula, tá, eu pretendo fazer alguns exercícios e a gente finaliza a nossa disciplina na quinta-feira. Claro que se alguém não precisar, né, de fazer o exame final, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.